Então vamos ler a Bíblia. Lucas, Jesus é lindo, né? Vamos ler a Bíblia. Vai lá, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Diz assim, Lucas 14, 28. Se algum de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Jesus está dizendo assim, olha, se alguém vai construir alguma coisa, primeiro ele se assenta e faz o quê? Um planejamento. Esse texto fala a respeito de discipulado. Quando você vai começar um processo de discipulado em seguir Jesus, você vai ter que calcular o quanto vai custar isso para você. Quanto vai exigir do teu tempo caminhar com Jesus. Quando alguém vai construir alguma coisa, construir uma torre, ele se assenta primeiro para fazer os cálculos de quanto isso vai custar. Fala de planejamento. Nós estamos desenvolvendo uma série, Paz e Provisão, e tem ali um livro à disposição para que você possa ler o livro, estudar o livro, meditar naquilo ali que foi escrito, e eu tenho certeza que da parte de Deus é isso que Ele tem para você, paz e provisão. Eu creio, meu irmão, que é possível vivermos neste mundo meio que em convulsão e nós desfrutarmos de paz e provisão. Eu fico olhando aquela menina chamada Greta. Ela faz uma cara de mal, né? Aquilo ali é treinado, meu irmão. É um ativismo treinado. E por trás daquilo ali tem pessoas financiando, que são os ambientalistas e outras coisas mais. E ela é escocesa, né? Acho que é na Escócia, sueca. Imagina o nível de vida que aquela menina tem. Mas não é o lugar e aquilo que você tem que leva você a desfrutar de paz, mas é a presença de Deus em você. A presença de Deus em você. E você vivendo os princípios da palavra de Deus, você pode desfrutar de paz plena e provisão completa. E dentro dessa jornada, trazendo à memória os ensinamentos e princípios da parte de Deus, chegamos a este tema planejamento. Planejamento. Onde não há planejamento e há improvisação, há todo tipo de perturbação. Onde não há planejamento e há improvisação, há todo tipo de perturbação. É terrível você caminhar com alguém assim, ou mesmo você viver assim, no improviso. Você vai viver sempre assustado. Quem vive no improviso ou improvisando, sempre vai estar assustado, surpreendido com alguma coisa. Então é importante o planejamento. E Jesus aqui, ele está falando a respeito de discipulado, em segui-lo. Ele fala, primeiro se assenta, quanto isso vai te custar, quanto isso vai exigir de você renúncia. Então é importante pensarmos a respeito disso. Planejamento no contexto de individualidade, planejamento no contexto de família, de trabalho, de estudo. Planejarmos as nossas atividades ministeriais, o nosso desígnio profético. Isso é muito importante. Cada coisa no seu quadrado. Algumas pessoas, elas pensam assim, olha, se eu cuidar da minha vida aqui, eu já não posso cuidar desta outra coisa aqui. Se eu me envolver e cuidar da minha vida profissional, eu tenho que abrir mão do meu desígnio profético ou ministerial. Eu quero mostrar para você que é possível você ir bem dentro do planejamento, na sua individualidade, ter o tempo para você, que é seu. Você dentro deste planejamento de ano ou de década, você vai poder contextualizar na questão familiar, e você vai poder suprir a sua família com a sua presença, e não vai faltar tempo para você estar com a sua família, e tempo de qualidade. Não é a quantidade. Muitas pessoas podem estar dentro das suas casas, e mesmo no contexto de casa, estarem isoladas, não é verdade? Ter o tempo grande em casa, mas mesmo em casa não desfrutar de tempo de qualidade com a família.
É muito importante, lógico, que nesse contexto de família, você mesmo ter a sua administração para ter o seu tempo pessoal, onde você vai ali na sua individualidade, estar diante de Deus, ou mesmo fazendo uma outra atividade que você gosta de fazer. É muito importante que aprendamos a respeitar uns aos outros nisso também, no contexto de casamento ou de família. Esse tempo de individualidade. Mas eu quero dizer para você, se você colocar no papel e planejar o seu tempo para executar aquilo que você deve executar, você vai desfrutar de paz e você vai prosperar. Eu tenho visto algumas pessoas que elas inclinam para um lado e elas são intensas e elas desprezam o outro lado. O que nós queremos como igreja, comunidade global, é imprimir em você os princípios da palavra de Deus, dentro do ensinamento, da proposta que Deus tem para cada um de nós, para que vivamos uma vida sossegada e tranquila e sem estresse. É possível? É possível. Diga para o seu irmão, é possível. Queridos, tudo que Deus fez debaixo de planejamento. No princípio criou Deus, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Pega um papel em branco. Mas Deus depois, ali as coisas vão começar a acontecer. E aconteceu de uma forma cronológica e pensada. Não foi o piriripimpim, aconteça, e houve uma explosão e as coisas aconteceram. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, e a partir daquilo que ele vai falando, vai acontecendo. E todas as coisas aconteceram no seu devido tempo, numa ordem cronológica para o bem. Imagina Deus criando em primeiro lugar as árvores, não criando o solo, a terra, o sol, a lua, as estrelas. Imagina Deus criando os peixes antes de criar os oceanos, os rios, os córregos, os mares. Tudo ele fez debaixo de planejamento. E quando você faz debaixo de planejamento, vai bem. Diga, planejar é importante. Capítulo 6, vai se construir a arca. Deus é detalhista. Ele dá a Noé as medidas, o comprimento, a largura, a altura, os departamentos, as janelas, tudo na medida. Deus deu as medidas. Deus não disse a Moisés, olha, a Noé, construa a arca. Ele disse a Moisés também para construir uma arca, mas foi uma outra arca, eu falo daqui a pouquinho. Alguém vai falar, mas Moisés construiu uma arca? Construiu, disse que construiu um tabernáculo. Ele recebeu as medidas, detalhadamente, é importante. Agora, observe comigo, Êxodo capítulo 25, observe esse texto, Êxodo capítulo 25, olha os detalhes, Êxodo capítulo 25, depois que Moisés subiu ao Monte Sinai, e ele passa ali um período de 40 dias, imagina 40 dias na presença do Senhor, Deus ordena que ele construa o tabernáculo, Êxodo capítulo 25, projeta para mim o versículo 1, isso. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam o quê? Uma oferta alçada, era uma oferta com propósito, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Versículo 3, esta é a oferta, vai especificar, olha só, vai dar detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Aqui é o planejamento para a construção do tabernáculo. Para frente um pouquinho, vai passando mais, próximo. Olha aqui esse texto. E me farão o quê? Um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Versículo 9. Atente para essa expressão. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo.
conforme a tudo que eu te mostrar. Deus mostra a Moisés o modelo do tabernáculo. Deus trabalha assim, e Deus quer que eu e você trabalhemos assim. Se nós trabalharmos assim, seremos bem-sucedidos na nossa jornada e na nossa caminhada. Nós seremos bem-sucedidos, desfrutaremos de paz e provisão, se executarmos conforme aquilo que foi ordenado por Deus, dentro do seu planejamento. E alguém fala: apóstolo, mas aqui ele estava construindo um tabernáculo, Deus deu a ele esse modelo, mas eu não estou construindo um tabernáculo, eu estou construindo a minha vida profissional, a minha chamada familiar. Mas até na sua chamada familiar e profissional, nós encontramos na Bíblia o caminho para que você seja bem sucedido. Detalhes, diga detalhes. Muitas pessoas desprezam os detalhes, mas Deus é específico nos detalhes. Vocês vão construir, vocês vão fazer conforme o modelo, diga conforme o modelo. Nós estamos encerrando o ano, nada melhor do que este tempo para pararmos, pensarmos, sonharmos e mapearmos e apresentar a Deus aquilo que nós almejamos e aquilo que nós desejamos. Diga planejamento. 1 Crônicas capítulo 28. Eu quero mostrar esse texto para você. 1 Crônicas capítulo 28. Algo muito interessante nós vamos ver aqui, a partir do versículo de número 11. 1 Crônicas 28, 11. Davi, ele no seu coração propõe construir o templo em Jerusalém. E esse texto vai nos mostrar algo tão extraordinário no quesito planejamento. Atente para isso. Diz o texto: deu Davi a Salomão. Salomão é filho de Davi. Davi não vai construir o templo, ele vai preparar todas as coisas para a construção, mas quem vai construir o templo é o seu filho Salomão. Agora Davi já era um rei experiente, experimentado, e ele vai instruir Salomão como proceder. Agora atente para isso. Deu Davi a Salomão, seu filho, o quê? A planta, diga a planta. Deu Davi ao seu filho Salomão a planta do pórtico com as suas casas e as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Davi tinha tudo estabelecido e tudo por escrito, a planta. Você já viu a planta de uma casa? Como é importante, quando a gente vai construir alguma coisa, fazer uma planta. Por menor que seja, senão vai ficar sempre os puxadinhos. Por menor que seja a casa, é importante que a gente chame um arquiteto, um engenheiro, porque o engenheiro vai fazer os cálculos. Não, apóstolo, mas eu também sou engenheiro. Eu sei que alguns mestres de obras, eles conseguem fazer cálculos e fazem bem feito. Mas como é importante um arquiteto? Eu estava falando aqui no culto das 17, eu fui numa igreja em Barbacena, era uma igreja pequenininha, é uma cidade muito antiga, e a igreja era uma igreja muito antiga também, mais ou menos uns 6 metros de largura a igreja, e um pouco comprida. E eu cheguei naquela igreja, quando eu olhei a igreja, eu falei aqui, assim, teve a mão de um arquiteto nessa igreja, não teve? E eles disseram, sim, nós contratamos um arquiteto. É visível, é visível. Aí ele compartilhou comigo, porque alguns da igreja, liderança, eles se reúnem e eles vão decidir fazer a reforma, mas não queriam pagar um arquiteto. Então eles mesmos começaram a ter as ideias. E aí tinha ali 10 pessoas, tinha 20 ideias. E cada um tinha uma ideia. E cada um queria que a igreja fosse pintada de uma cor. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um arquiteto, porque ele conhece a respeito de cores. Ele estudou para isso. A forma, forro, a iluminação. E aí se contratou um arquiteto, e você entra naquela igreja pequenininha, você percebe ali algo diferente. Quando nós decidimos fazer a nossa reforma, eu tinha dentro de mim a ideia, eu sabia o que eu queria, tudo estava dentro de mim, mas eu chamei o quê? Um arquiteto, para colocar o quê? Numa planta, especificar, calcular,
Nós sabíamos quantas poltronas caberiam, tudo calculado, tudo isso foi tudo calculado, a iluminação foi pensada, as cores foi pensada. Eu disse assim, eu nunca vi igreja dessa cor, mas está vendo, então tá bom, tá legal. Nós quebramos um paradigma. Você imagina o embate que deu na cidade, a igreja é trevas, o inferno que é trevas, e aquela coisa toda, virou um trem. Mas hoje está cheio de igreja assim já. Mas o arquiteto, ele colocou tudo na planilha, tudo foi colocado, isso é muito importante. Aí alguém pode pensar, apóstolo, mas é uma obra grande. A sua vida é uma obra grandiosa da parte de Deus e merece um planejamento. A sua vida é uma obra extraordinária de Deus e merece um planejamento. Sabe por que você está aqui? Porque você planejou estar aqui. Interessante, o pastor Evaldo, ele é bem radical nas coisas, bem posicionado. E os compromissos dele é a igreja, em primeiro lugar. Segundo lugar, a igreja. Terceiro lugar, a igreja. Aí o quarto lugar, ele abre algumas coisas para as outras coisas. E alguém chega para ele assim, pastor Evaldo, na quarta-feira eu vou ter uma celebração assim. Ele fala, eu tenho um compromisso na quarta-feira, então na quarta-feira eu não posso. Na terça-feira você pode? Ele fala, não, na terça-feira eu não posso porque eu tenho a minha célula. Então que dia que você pode? Eu posso segunda, eu posso quinta, eu posso sexta. Eu posso. Tem dias que eu posso. Mas você já viu aquelas pessoas assim? O compromisso é outro, porque não planejou que aquele é o compromisso. Nós temos 52 domingos no ano. Coloque lá no topo da agenda. Vou estar com os meus irmãos. Vou cultuar o nome do meu Deus. Domingo, para mim, é o dia que eu estou com a minha família. Estou na igreja louvando ao Senhor. Lógico, eu sei, tem exceções, você viaja. Hoje à tarde tivemos casamento. Tem gente casando hoje à noite. Mas muitos vieram no culto da manhã e foram para o casamento à tarde. Imagina se a gente falar para os pastores, ninguém faz mais casamento domingo. E aí vai chamar o padre para casar, o pai de santo. Estou brincando. A gente abre exceção. Lógico que a gente tem as exceções, amém, queridos? Temos exceções. Tá bem? Você entendeu? Senão vai falar, lá naquela igreja, a gente está dura, tem que estar todo domingo. Não estou falando isso para você, não. Tem gente que já leva ferro e fogo, né? Mas prioridade. Diga família, estudo, trabalho, vocação ministerial. Já vai diminuindo. Negócio, meu irmão, empreendedorismo. A igreja está sendo levantada neste entendimento para empreender. E Deus vai levantar aqui centenas e centenas de milhares de empreendedores. Faça assim com suas mãos. Temos da parte de Deus uma promessa. Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Tudo que eu fizer prosperará. Olhe para as suas mãos e faça essa declaração. As minhas mãos são abençoadas. Vai, meu irmão, declara aí, tenha coragem. Olhe para as suas mãos e diga, tudo que eu fizer prosperará. Diga com convicção. Olhe para as suas mãos e diga, tudo que eu fizer é promessa, vai prosperar. É isso. Onde você tocar assim vai virar ouro. Ele vai dizer, como é o teu nome? É Midas. Eu fiquei pensando aqui. Pastor Edson estava aqui, meu irmão. Fala, pastor Edson, vem cá, impõe as mãos sobre mim. Meu irmão, unção de crescimento, de multiplicação, encosta nela. Eu estou dando exemplo dela aqui, ela já vai ficar com ciúme também. Só a pastora Edson, todo mundo, eu não estou discriminando, não. Foi porque nós fizemos uma multiplicação hoje aqui. Temos pastores extraordinários de crescimento, de multiplicação e frutificação, porque essa é a nossa chamada, amém? Vai sair daqui magoado, né? Porque tem gente assim, meu irmão, sai magoado. Poxa, falou tanto da pastora Eta, pastor Evaldo, não vai falar de mim? Fala do Breno. Pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Uau, Jesus é lindo, Jesus é bom demais, né? Olha só o texto. Vamos lá. 1 Crônicas 28, agora o versículo 12. Também a planta de tudo quanto tinha em mente. Olha isso. De tudo quanto tinha em mente. Meu irmão, a tua mente, ela é fenomenal, mas ela esquece algumas coisas. Esquece ou não esquece? Nós estamos projetando reformas e mais reformas e construções, e tem uma equipe trabalhando. E não reúne apenas uma vez, vai lá e olha, já vai fazendo. Não!
Eu me lembro uma vez que o pastor José Hilton, ele era ligeiro. E a gente tinha aquela casa, só tínhamos a casa no Setoc, só aquela casa grande. E a gente ia começar a fazer os encontros. E ali de lado tinha assim uns pés de amora, umas amoreiras, lindas, 4 pés de amora. As amoreiras lindas, lindas, lindas. E a gente sentou um dia e começamos a pensar, poxa, a gente podia fazer aqui alguns quartos lá na lateral da casa. E aí aqui dava para a gente começar os nossos encontros. Meu irmão, quando eu vi, o Zé já tinha contratado as pessoas, já tinha arrancado os pés das amoreiras. Falei, pelo amor de Deus, ainda não. Já não tinha mais jeito. Já tinha cortado tudo. Ainda não tínhamos nem terminado de planejar. Olha só, o que está na mente vai para o papel. Digo, o que está na mente tem que ir para o papel. Olha o que Davi está dizendo aqui. Também a planta de tudo quanto tinha em mente. O que você tem na sua mente para o próximo ano? O que você tem na mente? Eu tenho na mente, e você vai estabelecer, escrever o que está na sua mente. Amém? Na questão familiar, está na sua mente fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos, coloca no papel. Não, mas eu não tenho dinheiro nem para inteiro, mas meu irmão, coloca no papel. Nós vamos orar, apresentar diante de Deus. Ué, vamos colocar diante de Deus. Em 2021 você pode ir a Israel comigo. Abril de 2021, se Deus quiser e permitir, nós estaremos celebrando ali nas ruas de Jerusalém 60 anos do papai. Uau, vai ser lindo. Ei, tá de cara feia por quê? Porque eu vou celebrar lá, você vai comigo, dá um sorriso. Se você der um sorriso aí, você vai, a concordância. Agora melhorou. Diga mente. Saia da mente, põe no papel. Diga, põe no papel. Aonde você quer estar no final de 2021? Você quer estar menor ou maior em Deus? Você quer ampliar a sua conquista pessoal, familiar, profissional ou não? Estabelece, coloca diante dele. Tudo que está na sua mente, Davi diz, olha, tudo que está na minha mente, eu estou fazendo uma planta. É planejamento. Diz o texto, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmeras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Agora atente para o versículo de número 13. Versículo 13. A minha tradução diz assim. Eu gosto da minha tradução. No contexto geral, presta atenção. Talvez você esteja nos visitando e temos muitas versões de Bíblia. O sentido vai ser o mesmo, mas as palavras, elas muitas vezes foram evoluindo as palavras e ficando mais claras. Mas se você pegar algumas Bíblias, a gente tem que ler com dicionário do lado, porque tem palavras que você não entende mais, virou arcaico. Mas o sentido é o mesmo, diga, o sentido é o mesmo. Para você não ficar confuso, eu leio aqui, ali tem uma outra tradução. É que a minha versão já não tem mais disponibilidade, porque senão eu só fazíamos a transmissão da minha, é o que eu gostaria, mas não encontro ela assim. Acho que eu vou escrevê-la toda e passar para lá. Olha só. O que Davi faz? Diz o texto, versículo, deu-lhe instruções. Diga instruções. Como é importante a instrução. O tolo rejeita a instrução. O tolo rejeita a instrução. Ele fecha os ouvidos e não permite ser instruído. Isso é tolice. Davi, ele faz o planejamento. Aquilo que estava na sua mente, ele coloca na planta. Ele traz o seu filho Salomão, e ali ele instrui os sacerdotes, ele instrui os levitas, como eles deveriam proceder para serem bem-sucedidos. Queridos, nós estamos sendo instruídos, direcionados para sermos bem-sucedidos em todas as áreas do nosso ser. Você só não vai ser bem-sucedido se você não quiser ser bem-sucedido. Olha o silêncio da morte. Você só não vai ser bem sucedido se você não quiser ser bem sucedido, se rejeitar a instrução. Estamos fazendo o planejamento, colocando claramente
para que você veja a possibilidade, e a possibilidade. Vai dar certo. Já deu certo. Eu vejo você melhor do que você se vê. Meu irmão, eu peguei algumas pessoas assim, para gerar mesmo. Paulo diz assim: olha, eu sinto dores de parto. Não é para que Cristo seja, Cristo já foi gerado em muitos. Mas a visão, o propósito que Deus tem nos dado, da existência nesse mundo. Tem gente que não entendeu ainda. Eu estou aqui nessa terra para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Meu irmão, o dinheiro vem. Tem propósito. Amém. Nós vamos abalar o mundo com a proclamação do Evangelho. É muito pouco dinheiro pelo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, dinheiro por dinheiro. É muito pouco, não tem sentido. No final da vida vai perceber, não tem. Meu irmão, é propósito, diga é propósito. Não viva pelo dinheiro, viva por um propósito. Não viva pelo dinheiro. Não trabalhe simplesmente pelo dinheiro. Trabalhe para um propósito. Qual é o propósito? Estabelecer o reino de Deus na terra. Não tem outro meio, o propósito de existir nessa terra. Só temos uma vida para viver. Só temos uma boca para comer. Meu irmão, estou fazendo as orações meio esquisitas. A Rafaela ficou preocupada. Fomos para a vigília. Eu falei lá das minhas orações. E eu saí para ter um momento sozinho. Depois em casa ela preocupada: pai, pelo que o senhor orou? Pelo que o senhor orou? Pelo que o senhor está orando? Meu irmão, estou orando, meu irmão, para que a igreja seja incendiada de paixão para ganhar os perdidos, para ganhar esses venezuelanos que estão aí nas ruas, os haitianos. Eles precisam muito mais do que um miojozinho. Eles precisam que você pare e fale: qual é o seu nome? Eu quero ir à sua casa, como Jesus fez com Zaqueu. Hoje me convém ir à sua casa. Dá para entender, meu irmão? Dá para entender? Imagina isso. Se vale a pena viver por viver. Todo o planejamento estratégico do Pai, enviar o Filho, não foi em vão. Jesus é a resposta daquilo que foi pensado por Deus antes da fundação do mundo, no plano da redenção da humanidade. Ei, meu irmão, estou orando, hein? Você vai ser incendiado, tomado por uma paixão que você nunca pensou em ter, para ganhar almas, para ganhar vidas. Não dá para nós ficarmos nas nossas casas apaineladas, com o nosso conforto, enquanto milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno. Não é possível pensarmos assim, vivermos assim. Muitos estão como aquela música do Roberto Carlos: eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Não tem sentido. Você está aqui nessa terra por um propósito. Deus fez um plano, e traçou um plano. Tudo que Davi recebeu e fez, ele recebeu de Deus. Moisés não inventou o tabernáculo. Noé não inventou a arca. Tudo estava debaixo de um planejamento divino. A arca para a salvação da família de Noé e todos aqueles que crescem. O tabernáculo foi criado para que as pessoas estivessem ali para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Os sacerdotes, os levitas foram separados, as turmas foram separadas em turnos, para que o louvor e a adoração ali fosse contínuo. Tudo vai sinalizando para Jesus. Jesus, ele veio em resposta àquilo que Deus tinha planejado para a redenção da humanidade antes da fundação do mundo. Davi está dizendo: olha, eu estou dando instruções, como se deve fazer. Não é coisa da minha mente, não é coisa da minha alma, é algo que vem da parte de Deus. E ele especificou, detalhou e colocou no papel absolutamente tudo. Agora, olha que interessante, o versículo 19: tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito,
da mão do Senhor, e Ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. Pede para o Senhor, seja sincero. Deus, o que o Senhor pensa a respeito disso? O que o Senhor pensa a respeito disso? Isso vem de ti? Isso vem do Senhor? Davi, ele recebeu da parte de Deus. Ele não criou nada, ele não inventou nada. Nós não inventamos igreja, criamos igreja, metodologia. Não, isso vem do Senhor. É Ele que idealizou. A igreja é dele, é a noiva do Cordeiro. Nós não somos igreja na nossa individualidade, nós somos igreja no coletivo. Um soldado não é o exército, ele faz parte do exército. Você na sua individualidade, você não é a igreja, você faz parte da igreja. Você é membro do corpo de Cristo, você faz parte do corpo, mas você não é o corpo, você faz parte do corpo. Dá para entender? Vá além. Tudo está no plano estabelecido. E aqui diz o texto, olha isso, versículo 20: executar aquilo que foi planejado. Disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem de bom ânimo. Olha isso. Mexe aí com o seu irmão, fala: meu irmão, exige esforço e bom ânimo. O reino de Deus é tomado à força, os violência apoderam dele. Somos salvos pela graça, sim, é algo imerecido. A graça é um favor imerecido, mas correspondemos à graça com a nossa entrega, a nossa rendição, a renúncia, a dedicação. Ele está dizendo: olha, esforça-te, tem bom ânimo, faz a obra, faze a obra. Executa aquilo que foi planejado. Executa aquilo que foi planejado. Eu quero destacar aqui 4 coisas importantes e rapidinho nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Primeira delas, Provérbios 16:1. Olha isso. Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta. 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Todos os planos devem ser submetidos ao Senhor. Todos os nossos planos devem ser submetidos ao Senhor. Todos os nossos projetos devem ser submetidos ao Senhor. Você faz os planos e tem que fazer planos, mas submeta os planos ao Senhor. Segundo lugar, Provérbios 21:31. Dependa do Espírito Santo. Olha isso. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Olha isso. Você se prepara, você desenvolve habilidade, você se torna uma pessoa melhor, mas do Senhor vem a vitória. Não pense em você porque você se preparou e que você venceu uma, venceu duas, venceu três. Você já venceu, você é o mega blaster, não sei o que lá mais. Você é a Brastemp. Eu sou eu mesmo. Se não tiver o Senhor, meu irmão, não chega não. Então dependa sempre do Espírito Santo. Se prepare, se capacite, desenvolva habilidades, mas nunca perca a dependência. Depender dele sempre. Nós dependíamos do Senhor quando nós tínhamos 10 pessoas. Nós tínhamos uma dependência. Eu me lembro, queridos, naqueles dias nós tínhamos um desafio para suprir todas as necessidades da igreja, que chegava a R$1.000. Era suficiente. E a gente orava e jejuava para gerar R$1.000. Nós pagávamos R$300 de aluguel, depois foi para 600. A princípio a gente não tinha nem telefone, não tínhamos nenhum ar-condicionado. Então o nosso custo de energia era pequeno, mas naqueles dias era muito. E eu me lembro que depois o nosso desafio foi para 5.000, para R$10.000. E eu conversava com o José Hilton sempre e pensávamos, imagina o dia que nós precisarmos, o nosso desafio financeiro for de R$20.000. Imagina quando passar para R$30.000. Imagina quando chegar a R$100.000. Imagina quando chegar a R$1 milhão. Nós dependíamos dele quando nós precisávamos de 1.000. E hoje nós dependemos dele
quando nós precisamos de milhares e milhares e milhares e milhares de reais. A nossa dependência é a mesma. Tínhamos 10 pessoas, dependíamos de Deus. Chegamos a 100, dependíamos de Deus. De repente chegamos a 500, dependíamos de Deus. A 1.000, 2.000, 3.000. E aqui um pouquinho a gente não vai falar mais em números, é multidões. E continuaremos dependendo de Deus. Eu me lembro quando nós íamos comprar este prédio, alguém disse assim: apóstolo, eu conversei com alguns empresários e ele acha que não é o momento de comprar empresários bem-sucedidos, homens ricos. E essa pessoa ligou para a minha casa, era quase meia-noite. Isso é hora de ligar para a casa do apóstolo, do pastor, nem para a casa de amigo, só do inimigo, né? Ele ligou na minha casa, era quase meia-noite. Falou: apóstolo, eu acabei de sair da célula, a gente estava conversando, demoramos um pouquinho. Eu estou ligando para dizer: olha, eu estava conversando com os empresários, fazendo uma avaliação, e eles entendem que não é o tempo da compra do prédio. Nós pagávamos aluguel. Se fôssemos pagar o aluguel desse prédio hoje, seria por volta de 20 a 30 mil reais ou mais. Eu disse a ele, com todo respeito: a minha confiança não está em uma pessoa, nunca esteve, não está e não estará. Se Deus me der uma palavra rema e um direcionamento, eu não preciso consultar carne e sangue. E Deus me deu a palavra. Em um dia, Deus nos deu R$1 milhão e nós compramos o prédio e não ficamos devendo nada para ninguém. Para ninguém. Então nós dependíamos dele quando nós éramos 10, 20. E hoje nós continuamos dependendo dele. E vamos continuar dependendo dele sempre. Você era pequenininho. Você cresceu, você expandiu, você dependia dele, orava, jejuava, clamava. Continue orando, jejuando e clamando. Porque saiba você que você não chegou no máximo ainda. Deus tem muito mais. Deus quer fazer transbordar. Para quê? Para você ostentar, mostrar para a cidade quem você é? Não! Para você abençoar pessoas. Para alcançar vidas. Na proclamação do Evangelho. Dá para entender? Que eles não têm outro propósito de vivermos nessa terra se não for para a proclamação do Evangelho. A minha oração é que Deus te prospere. A minha oração é que você viva a palavra que Deus me deu de Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Mas com que propósito? Viver o propósito estabelecido por Ele, que é a proclamação do Evangelho, apresentar o rebanho do Senhor. Dependa completamente do Espírito Santo. Terceiro lugar, isso é extraordinário. Hoje eu recebi uma mensagem e alguém compartilhando 5 segredos. O cachorro aqui me mandou, e depois outra pessoa me mandou, 2 pessoas, depois viralizou. 5 segredos em que porque os judeus prosperam. E um dos segredos, ele fala a respeito de conselhos. Você ter conselheiros. Ele fala a respeito disso. Um dos segredos é você ouvir conselhos. E também outro segredo é você aceitar repreensão. Meu irmão, alguém diz: se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 1, versículo 30. Diz assim: visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Olha, conselho e repreensão, desprezaram. Tem gente que não quer ser confrontada, repreendida, quer simplesmente que sejam beijadas, acariciadas. Mas a repreensão é divina. Diga: a repreensão é divina. Visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Versículo 31, comerão o fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado no temor do mal. Capítulo 15, versículo 22, 15 e 22 diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. Alguém pode pensar assim: apóstolo, mas aqui você toma todas as decisões. Eu tomo quase todas as decisões, mas algumas decisões chaves eu tenho alguns conselheiros. Não muitos, mas tenho. Algumas decisões que eu tomo em relação à igreja,
eu me reúno pelo menos com 3 ou 4 conselheiros. Eu me lembro uma vez que fomos tomar uma decisão que envolvia cerca de quase 400 mil reais a mais por ano de investimento. Eu chamei alguns desses conselheiros e compartilhei com eles, e eles disseram: nós vamos com o senhor no projeto. Eu falei: mas vai ter um custo, vai ter. Ele falou: nós estamos dispostos. Eles pagaram um preço, meu irmão, eu paguei junto, mas fomos juntos, suportamos juntos, fizemos a travessia juntos, e hoje estamos aqui. Mas imagina se eu tivesse tomado a decisão sozinho. Alguns viriam: você decidiu, né? Agora você se frita. Mas eles estiveram comigo todo o tempo. Eu sei o preço que eles pagaram para concluirmos aquela travessia, mas chegamos do outro lado e entramos numa nova dimensão. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E para encerrar, 4º lugar, equipe de louvor pode vir para cá, tá? 4º lugar, planejamento estratégico tem que ter Deus na frente. Planejamento estratégico tem que colocar Deus na frente. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, olha isso, meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Põe isso na sua cabeça. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Alguém vai falar: então não precisa mais trabalhar. Mas a Bíblia tem resposta para o preguiçoso, dizendo: vai ter com a formiga o preguiçoso. E aquele que não trabalha é bom que não coma. Mas não é essa questão só do trabalho. É a mão de Deus, é a mão de Deus sobre a sua vida, que te faz prosperar. Reconhece, é Ele. Zacarias, ele escreve: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Meu irmão, quando Deus coloca a mão, a maldição se transforma em bênção. A maldição se reverte em bênção. Jabes, a Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. A Bíblia só fala uma vez a respeito de Jabes. A sua mãe o concebeu em meio a muitas dores, e a mãe dele amaldiçoou ele. Você vai se chamar Jabes, o teu nome vai ser dor, sofrimento. E Jabes cresceu nesse ambiente, sendo o menor dentre os seus irmãos, tomado por dores, de angústias, até um dia que ele fez uma oração: oxalá que o Senhor me abençoe, que a tua mão, olha só, a tua mão esteja. Meu irmão, quando Deus coloca a mão, esquece, vai acontecer. A Bíblia diz que a mão do Senhor era sobre a igreja, e a igreja prosperava, a igreja crescia. Quando a mão do Senhor é colocada, meu irmão, há desenvolvimento. Ele falou: que o Senhor alargue o meu território. O que é isso? Expanda a minha influência. A nossa influência vai ser expandida no território.